Boa noite, meus parceiros de luz. Esse é o seu programa Roda Mística, da Rádio Luz Radiônica. Eu sou Karen Rocha, psicanalista, pedagoga, psicoterapeuta e sacerdotisa do Sagrado Feminino. Trabalho com inúmeras ferramentas e terapias integrativas e energéticas. Radiestesia radiônica, cristaloterapia, né, que é o trabalho com cristais, arte-terapia, pranic healing, theta healing, constelações familiares, ginecologia natural e algumas outras. Eu oriento grupos de mulheres e promovo imersões e jornadas de travessia psíquica. Também sou terapeuta junguiana e especialista em arquétipos e traumas femininos. E é um pouco desse conhecimento que eu quero compartilhar com você. Aqui nesse canal, vou trazer semanalmente temas diversos, energéticos, místicos, psicoemocionais, e você pode sugerir também o seu tema. Eu vou adorar receber sua sugestão. Vamos falar de chakras, simbologias, crenças limitantes, criança interior, memórias uterinas, ancestralidade, emoções tóxicas, relacionamentos, empoderamento pessoal e, claro, elementais, magias e rituais. Sempre no propósito de contribuir com o seu equilíbrio energético, com a sua caminhada na busca do autoconhecimento e da elevação da consciência emocional, física, espiritual e energética. Vem comigo, de mãos dadas, nessa roda mística. No creio em las brujas, pero que las hay. Não creio em bruxas, mas que elas existem, ou se existem. E elas estão por aí, né? Há quem diga que elas renasceram do fogo em que foram queimadas na Inquisição. E que estão hoje aí, em todos os setores da sociedade, muito mais fortes, muito mais poderosas. Bom, antes de tudo, amigos de luz, quero dizer que é um erro a gente associar o Halloween ao Dia das Bruxas, né? A origem dessa comemoração de 31 de outubro era um festival celta, que era um festival... Era o festival de Samhain, né, ou Samain, que é um dos 4 grandes sabá, talvez o maior dentre os 4, né? Era um culto muito sagrado, um culto aos mortos, um culto ligado à ancestralidade, aos ciclos, né? Era uma noite mágica, era considerada a noite mais poderosa do ano, né? Uma noite em que as almas estariam aí. Aliás, é por isso que se acendia, né, aquelas luminárias de abóbora para eliminar os maus espíritos, né? Enfim, era um dia também ligado à esperança, porque ele tinha a ver com os ciclos. Era
todos os rituais, né? Os rituais eram feitos não só em culto a esses mortos, mas tratando dessa questão cíclica, né? Que tudo que não é mais bem-vindo vá-se embora e que venha um novo. Então era um culto de esperança, mas era um culto de silêncio, não era nada festivo. O Halloween é, na verdade, uma invenção americana, né? Eles retiraram todo o sentido místico, sagrado e transformaram numa festa de travessuras e guloseimas, né? De fantasias, de brincadeiras, de decoração. Eles quase carnavalizaram a bruxaria, né? Mas enquanto não inventaram um dia só nosso, né? Além do 8 de março, claro, vamos aproveitar essa data para trazer algumas questões. Até porque todo dia é dia de bruxaria, né, gente? Então, gente, que foram as bruxas de ontem, né? Como a maioria já sabe, eram mulheres que se conectavam profundamente com a natureza e que, através dessa conexão, aprenderam os segredos das ervas, dos cristais, dos aromas, dos planetas, dos elementos e dos ciclos também, claro, né? E da própria vida. Eram mulheres sábias. E sabedoria é poder. Esse poder tão temido que fez com que milhões de mulheres fossem torturadas e exterminadas, fossem violentamente, desumanamente mortas, né? A maioria nas fogueiras. Claro, tinham homens também, sim, mas a grande maioria era feminina. Mais de 100 mil mulheres sábias foram queimadas nas fogueiras durante mais de 3 séculos. E em nome de quê? De quem? Em nome de uma suposição de que elas teriam um pacto com o demo, né? Mas por quê? Por serem fortes? Por serem sábias? Por praticarem a cura? Por gerarem a vida? Porque representavam, na verdade, um perigo para a hegemonia econômica da época? Bem, quando a gente fala em Inquisição, a gente não pode deixar de falar num livro, tá? Houveram outros, mas esse foi o mais famoso, um livro que foi realmente o livro que incitou e incentivou esse massacre a milhares de mulheres, né? Tidas como bruxas. E esse livro é o Maleus Maleficarum, né? Na tradução aqui seria O Martelo das Feiticeiras. Gente, esse livro eu nem recomendo, porque você vai ficar numa vibração tão ruim lendo esse livro, porque ele é muito pesado, muito mesmo, tá? Ele além de ser um manual de combate, né, a chamada heresia da época, né, ele traz ali as formas de identificar uma bruxa, e às vezes são formas toscas, né? Pode ser um sinal no nariz, por exemplo. Mas a parte mais chocante do livro, né,
realmente está em como ele ensina formas de tortura inimagináveis, tá? É muita crueldade, as formas de tortura. Bom, qualquer forma de tortura é hedionda, né? Mas as formas de tortura apresentadas nesse livro têm um grau de desumanidade que extrapola a nossa imaginação realmente. E, inclusive, esse manual inspirou também o fascismo, o nazismo e vários regimes autoritários, né, que faziam prática de tortura, inclusive o próprio Brasil, em 68. Bom, hoje, quando a mulher, através de uma extensa luta, começa a garantir espaços, a ser independente, a ter mais voz, nós vemos novas formas violentas de assassinar a mulher, de conter a sua liberdade, né? O que é o feminicídio? Olha como ele vem crescendo aí. O feminicídio, para mim, expressa justamente a dificuldade, né, de homens que não sabem lidar com essa nova mulher, não sabem lidar com o seu poder, com a sua autonomia, com a sua própria liberdade, né? E talvez não tenham aprendido a caminhar em parceria com a mulher, né? Porque a gente não está excluindo esse homem a gente está entendendo que homem e mulher podem caminhar juntos, não precisa ser numa relação tóxica, tá? Mas, como todo ser humano, tem que caminhar junto, né? Lado a lado. Mas por que a gente vê, né, esse machismo? Foi uma coisa que veio desde lá de trás, né? Depois a gente vai ver mais um pouco sobre isso. Bom, vocês podem ver que até bem pouco tempo atrás, né, a justiça brasileira legitimava, inclusive, esse comportamento, né, na medida em que a gente tinha uma lei, por exemplo, em legítima defesa da honra, né, transferindo a culpa de assassinatos para as próprias vítimas. Então, essa cultura, tá, que permanece até hoje, ela já estava, ela está bem presente nesse livro, tá? No Martelo das Feiticeiras. Que é uma cultura que minimiza, inclusive, o crime de estupro, né? Por achar que a mulher que estava incitando isso, né? Ou por seu traje, ou por algum tipo de sedução que ela teria feito. E isso, o Martelo das Feiticeiras, que é de 1484, já falava isso. Então, ele foi muito responsável pela disseminação dessa cultura, né, machista e muitas vezes até misógina. Por quê? Porque, inclusive, ele foi escrito numa época que estava assim, tinha acabado de descobrir a imprensa, então muitos exemplares desse livro foram distribuídos, né? Muita gente teve acesso a essa leitura na época. E passou-se a ter a cultura, essa cultura era o medo
das bruxas. O que está por trás, na verdade, era o poder feminino, mas se disseminou aí todo esse medo que bruxa é do mal, que bruxa está ligada a forças malignas e por aí vai, né? Então, nesse livro, ele vai falar também, o Kramer, né, que é um dos autores, vai falar, o outro eu esqueci o nome, mas ele era mais enfático. Ele vai falar que a mulher era considerada bruxa porque ela era tentadora. É um dos motivos, né? Tem outras citações. Mas esse me chama muita atenção até hoje, né? Que a mulher, ou seja, o que ela provoca no homem, no caso, né? É culpa dela. É como se ela tivesse... se ela desperta algum desejo no homem, a culpa é dela. É porque ela está... esse é o aspecto demoníaco, na verdade, né? É porque ela está incorporada nas forças malignas. Aliás, é importante lembrar que o conceito de inferioridade da mulher também está presente nesse manual, né? Ela era considerada mais suscetível, menos inteligente. Tudo isso é literal, inclusive. Bom, a caça às bruxas, portanto, ela está intimamente ligada à castração do poder feminino, à castração da mulher livre, sábia, criativa, sensível, intuitiva, né? Perceptiva, agregadora. Está ligada a essa mulher que era geradora. Olha que poder que tem isso, né? Geradora dos seres humanos, né? De novos seres, perpetuadora da espécie. E hoje a gente entende que essa mulher não precisa só gerar filhos, que a mulher ela é geradora de ideias, de desejos, de projetos. Bom, nesse sentido, todas as mulheres são bruxas, ainda que não se reconheçam, mas possuem a magia dentro de si, né? Essa sensibilidade feminina, esse poder intuitivo, isso tudo, e a própria criatividade, né? E todas características muito femininas, isso tudo é muito mágico, né? A bruxa dos nossos tempos, as bruxas, né, dos nossos tempos, as bruxas contemporâneas, são mulheres que se libertaram do patriarcado, né, dessa cultura patriarcal. Então, são mulheres que resgataram a conexão com a natureza, com a terra, com as ervas, com os cristais, com os 4 elementos, com o sol, com a lua e também com o seu próprio corpo, tá? São mulheres conectadas com a sua intuição, com a sua energia, com os seus ciclos, com os ciclos da vida, com os ciclos da natureza. Magia, gente, magia é manipulação de energias. E manipulamos energias o tempo todo, estejamos conscientes disso ou não. Porque sua energia está ligada ao que você sente, ao seu estado emocional. Se você está com angústia ou com raiva,
é nessa energia que você vibra. E é essa energia que você emana para o universo. Todos nós, homens e mulheres, manipulamos energia. Afinal, somos energia. E hoje, especialmente, eu quero falar da bruxa ou do bruxo, né, que habita em você. Especialmente você que se assume como bruxo ou bruxo, que é bruxa ou bruxo de carteirinha, né? Que é terapeuta, que é mago, que é cigano, que é oraculista. Você que é deusa, que é xamânica, que é guardiã, você que intui, que ora, que reza ou que medita, você que pratica reiki, que pratica yoga, você que é zen, que é namastê, você que já está na quinta dimensão e que tem experiências extrasensoriais, você que é pura luz e que se reconhece como luz. É para você que eu dirijo esse programa hoje. É para você, bruxinhas e bruxinhos, o meu recado. Nós somos seres espiritualizados, sim, mas vivemos aqui na Terra, vivemos uma experiência terrena. Então, muito cuidado, né? Isso é uma reflexão que eu peço que vocês façam. Muito cuidado em achar que política não é coisa da evolução. Ao contrário, você está aqui nesse momento para aprender e para participar de uma nova era. Então, você tem que estar ligado às questões terrenas, tá? Então, não dá para ficar só emanando boas energias, nem cocriando uma realidade melhor, quando o mundo está mergulhado na guerra, no caos, na pobreza, na miséria, na violência. Violência, aliás, física e simbólica, né? Quando não dá para ficar só conectado com o astral, só trabalhando, né, com chakras superiores, mais especificamente, no caso aqui, o terceiro olho, que é o chakra frontal, e o coronário. Não. Claro que a gente tem que continuar fazendo isso, né? Ativando nossa intuição, fazendo esse trabalho de conexão com o astral, mas a gente precisa também trabalhar com o nosso chakra básico. Até porque, se você não está com o seu chakra básico bem aterrado, você não consegue atingir os chakras superiores, né? Por ilusão. Então, você precisa aterrar, significa pôr os pés no chão, tá? Se ajudamos pessoas a elevarem consciências e elevamos a nossa própria, precisamos agora fazer a diferença nessa vida, nessa existência, nessa nossa experiência terrena. Precisamos descer de nossos pedestais de iluminação, né, de iluminação astral, para aterrar, para agir. Nós temos aí uma eleição que pode mudar os rumos da história e do planeta também, não se engane. É hora de lutar, minha gente. Lutar pela democracia, lutar pelo bem comum. Nós fomos convocados para a construção desse mundo, para evoluir. Não podemos retroceder.
não me cabe aqui dizer de que lado você vai estar, mas espera-se, claro, que você escolha a luz. Então, caros bruxos, é hora de se comprometer, de convocar, de dialogar, de praticar concretamente e objetivamente o somos todos um. Não dá para ficar só e na hora que você tem a possibilidade de realmente fazer uma coisa para todos, para o bem de todos, você se esquivar, tá? Então, pegue suas vassouras, seus cristais, ervas, caldeirão e bora lutar pela liberdade, tá? Bora lutar pelos nossos irmãos. Como diria Paulo Freire, né? Nós nos libertamos em comunhão. E por que nós, terapeutas, podemos fazer a diferença? Nós podemos sim, porque nós usamos armas muito poderosas. Peguem suas armas, porque nossas armas, a nossa maior arma, a nossa arma mais poderosa é o amor. A nossa maior magia no momento é a escuta amorosa, a fala compassiva, solidária, empática. É o diálogo. Se você tem se iluminado, se você tem um papel fundamental de trazer luz para a vida das pessoas, para iluminar caminhos, você é um agente de diálogo, você é um agente de conscientização, de iluminação. E quando digo que a nossa arma é o amor, significa que podemos fazer isso sem ódio, sem prepotência, sem julgamentos, e contribuindo não só para a disseminação de sentimentos mais nobres, né, que estão faltando, mas também com a diminuição dessa polaridade, essa polaridade tóxica que está fazendo as pessoas se odiarem, famílias brigarem entre si, sabe? Pessoas que se amavam não se reconhecerem mais, tá? Reconhecer o outro como inimigo. Gente, quem vota diferente de mim não é necessariamente meu inimigo. Meu inimigo é aquele que age conscientemente e deliberadamente contra o bem maior. É aquele que manipula as massas a serviço dos próprios interesses, dos interesses de poucos, né? Apenas dos privilegiados. O que está a serviço da exploração, da opressão, da exclusão, da escravidão humana. Esses são os verdadeiros inimigos. Nós, bruxos, terapeutas, temos a compreensão de que cada um pensa e age de acordo com o seu grau de consciência, né? Que está ligado aos valores, ideologias e escolhas, né? Que vão se construindo a partir de cada experiência, né? Das vivências de cada um. Então, a gente precisa acolher o outro com suas diferenças, com suas divergências.
Jesus também lutou contra a opressão, mas ele pregava a verdade sem excluir ninguém. As eleições também são um bom começo para pôr em prática mesmo o diálogo, né? Ninguém dialoga mais. As pessoas só querem ter razão. Por que isso, gente? Isso é muito sério. É porque estamos perdendo a dimensão humana, que é a nossa capacidade de lidar com o outro com empatia, com solidariedade, com compaixão, com respeito, com amor. Ninguém mais ouve, só impõe suas pseudo-verdades como absolutas, né? Mas a grande maioria que pensa diferente de você quer as mesmas coisas que você quer. Também estão querendo um mundo melhor. E se eles estão numa condição oposta à sua, é porque talvez eles realmente acreditem que o melhor está na outra posição. E é muito fácil, gente, isso acontecer, sobretudo hoje em dia, tá? É muito fácil, inclusive, estar a serviço do mal, acreditando que isso vai ser o melhor. Estamos falando de ilusões, e as ilusões estão sendo criadas, articuladas, produzidas, programadas pela neurociência, pelo neuromarketing. Eu não estou contra a neurociência não, tá? Muito pelo contrário, eu sou neurocientista também. Mas assim como qualquer ciência, ela pode estar a serviço do bem e do mal. Então, o que a gente vê hoje é uma forma de lavagem cerebral muito sutil através desse neuromarketing, tá? Ela está sendo utilizada para manipular o pensamento e a consciência, né, da sociedade. E é preciso estar muito atento para não cair, para não se envolver, para não acreditar nisso. Porque não é os ignorantes é cair. Não, qualquer um pode cair. Porque o neuromarketing, ele atua no que você quer ouvir, tá? Ele é programado e é uma programação sutil. E é por isso que tem coisas que a gente vê que estão na cara e a gente não entende por que as pessoas não percebem. É porque é muito forte, gente. É muito poderoso, tá? Eu, por exemplo, vejo as pessoas falando... só para dar um exemplo, né? Eu vejo batem muito na mesma tecla, né? Na tecla da corrupção, por exemplo. Gente, saiam desse ponto e vejam o todo. Olhar apenas a parte é colocar um véu nos seus olhos. A gente precisa enxergar mais, ampliar nossa visão. Ampliar nossa visão é ver o todo. Se você fica só parado nessa questão da corrupção, por exemplo, você não avança, tá? Por quê? Porque a corrupção, ela é sistêmica. Tá? Ela está na raiz da nossa colonização. Então, ela vem há muito tempo e não terminou. A corrupção está tanto de um lado como do outro, não se iludam.
nos dois partidos existem escândalos de corrupção, né? Um veio à tona, o outro está escondido para alguns. Mas existe corrupção dos dois lados. Então não dá para ficar nessa mesma tecla. Examine as outras questões. Olhem como os dois já estiveram no poder. Olha como foi o governo de um, como foi o governo do outro. E analise. Mas analise sem guerra. Analise buscando o melhor para todos. Sabe? O melhor para o seu irmão que está passando fome, que está desempregado, que está sofrendo que está sofrendo na seca. Enfim, é buscar o bem comum, é pensar nesse todos somos um na prática, tá? Bom, então, vocês que são terapeutas, que trabalham com energia e que, pelo menos teoricamente, a gente entende como pessoas que, além de compassivas, né, tem o coração, aliás, e por isso mesmo, né, por serem compassivas, tem o coração mais aberto para compreender o outro e, além disso, sabem como se forma a consciência. Então, a gente pode dialogar com mais amor e mais respeito. Ajudem mais gente a perceber, com carinho e respeito, esses véus das ilusões, tá? Ajudem a perceber onde estão os perigos que ameaçam a realidade objetiva, os perigos que ameaçam o planeta como um todo, né? Ajudem para que as pessoas se abram realmente a um verdadeiro diálogo, tá? E provoquem reflexões mais profundas e mais amorosas mesmo, né? Mais afetuosas. Cada um vai achar o seu jeito. Não tem uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica não, tudo é mágico. Mas não tem um manual, né? Uns vão postar nas redes, uns vão conversar com aquele amigo que brigou, ou com aquele amigo que está brigado com a família, enfim. Cada um vai achar o seu jeito, tá? Só entenda que você foi chamado, você teve esse chamado, porque se você é terapeuta, se você se conecta com o astral, você tem um papel primordial de ajudar as pessoas a se elevarem, a saírem desse umbral que está a Terra, que está numa vibração de medo, de raiva, de rancor, de ódio. Nisso a gente pode ajudar e muito, tá?
Se você está a serviço da luz, não permita que as trevas conduzam essa luta. E de que lado você está? Continue vibrando pelo planeta, mas concretamente se responsabilize por ele também e pela vida que o habita, pois é essa a sua missão aqui na Terra. Se você ouviu esse chamado, una-se a essa egrégora e faça a sua parte com ação. A convocação foi feita. Ainda dá tempo. Vamos plantar a esperança. A esperança, torna a falar em Paulo Freire, né? A esperança do verbo esperançar. Não é aquela esperança de esperar sentado, de mãos e pés atados. Não, é hora de agir. E era esse o recado que eu queria trazer hoje para vocês. Nós temos uma eleição aí muito importante. Então, parceiros da luz, votem pelo amor, votem pelo bem maior, pela liberdade e dialoguem para ampliar essa egrégora, para que juntos possamos varrer o mal e voar livres, sem vassouras, na construção de um mundo melhor. E antes de encerrar, eu gostaria de dizer também que apesar de tudo que eu penso e que eu acredito, apesar das minhas escolhas, eu só sou dona da minha verdade e respeitarei sempre a sua, ainda que a considere equivocada, mas sempre terá o meu carinho e o meu respeito. Bom, e se você que estava aí esperando que hoje eu fosse falar de bruxa e fosse ter ritual, se você estava na expectativa de aprender um novo ritual aqui no programa, não fique triste, tá? Hoje, às 18, no meu Instagram, eu farei uma live com um ritual mágico. É daqui a pouco, corre pra lá. Meu Instagram é @KarenRPsicanálise. Karen com K e N de nariz. Karen R Psicanálise. Eu espero você lá. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens. E que a luz desça à terra e que o amor vença. Namastê.